Ora, boa tarde a todos. Conseguem ouvir-me bem? Conseguem ouvir? Ok, então nesse caso vamos dar início ao nosso webinar hoje sobre aqui falhas de disco, está bem? Peço desculpa, mas não sei o que é que se está a passar. Acabei de ligar o computador, talvez por ter vindo de férias, não sei. Ele, cada vez que ligo a câmara, já com o OBS ligado, vai abaixo. Portanto, qualquer coisa de drivers que vou ter que atualizar, mas agora já não vai dar tempo. É preferível avançarmos sem a câmara. Também não perdem grande coisa ao não ver aqui a minha cara. O importante é mesmo a matéria. Então, falamos hoje aqui de falhas de disco e daquilo que aparece no exame CompTIA sobre falhas de disco, mas que também é transversal a toda a formação e não só ao exame. E aí no vosso ecrã têm os principais sintomas que podem causar falhas de disco. Problemas de leitura e de escrita, problemas de o chamado blue screen of death, que é o ecrã azul que manda tudo abaixo, setores com problemas, ou bad sectors, se preferirem dizer em inglês, também a atividade constante do LEDzinho, apesar do disco até nem poder não estar a trabalhar, e ruído no caso dos discos mais antigos, dos discos mecânicos, que hoje em dia com os SSD já não acontece. Então, começando precisamente pela integridade e pelos testes de integridade do disco, podemos fazer, e eu vou abrir aqui uma linha de comandos. Vou abrir aqui uma linha de comandos e podemos começar pelo CHK DSK, o velhinho check disk do DOS. Eu posso usar este comando com a opção /F. Vocês vão ver que eu agora, quando clicar no Enter, ele vai-me precisamente dizer que eu não usei o /F. O /F é o F de Fernando. O /F é fix, portanto é para corrigir erros que o disco possa ter. Neste caso eu vou fazer apenas o read only. Ele vai-me começar por dizer que o file system é NTFS, diz-me que o parâmetro /F não foi especificado e então está a correr apenas em modo de leitura. Vai examinar a estrutura de ficheiros, vai examinar também os links de file name, vai dizer-me uma série de informações e caso existam erros no meu disco, na integridade do meu disco, isso vai ser reportado aqui neste comando. Aqui só podemos mesmo esperar, não há mesmo grande coisa a fazer. Vou largar aqui. Como podem ver, não há qualquer erro no meu disco. Ele está aqui a dar já o relatório final, dá-me o total de espaço em disco, os números de ficheiros que eu tenho no meu disco, os indexes, ou seja, a indexação do meu disco, bad sectors 0, ainda bem. Depois o que está em uso pelo sistema, ocupado por ficheiros de log e disponível em disco. Depois tem aqui também quantos bytes estão em cada unidade de alocação, quantas unidades de alocação existem no meu disco e quantas unidades de alocação estão disponíveis no meu disco. O total da duração do teste foram 39,65 segundos, o que dá 39.658 milissegundos, é apenas uma curiosidade. Este teste permite-me então, o CHK-DSK, verificar a estrutura do meu disco e verificar se há alguma falha de integridade. Como disse, se fizesse o CHK com o /F, ele fazia fix, ou seja, corrigia automaticamente algum erro que pudesse existir no meu disco. Eu posso usar também o WIMC e posso fazer uma verificação simples de integridade através aqui do localhost, dizendo-lhe que quero fazer uma verificação de integridade à minha disk drive, ou seja, apenas obter o status, obter o estado da minha drive de disco. E ele diz-me aqui que o estado do meu disco
é ok. Se tivesse não ok, então é porque haveria algum problema com a estrutura e com o estado do meu disco. A diferença para o SFC Scan Now é que o SFC é a respeito do SEO ou também incide sobre o HDD. Aqui o SFC é um comando com funcionalidades diferentes, Marco, mas mais dedicado ao sistema operativo e à integridade do sistema operativo no disco. Portanto, é mais vocacionado para essa vertente, digamos assim, do que para... peço desculpa que abri aqui um browser sem querer. Do que para outra vertente. Aqui será mais o SFC Scan Now, eu posso-lhe aqui fazer o comando. Ele vai verificar o sistema de ficheiros, portanto, os ficheiros no nosso Windows. Está a fazer a verificação, como podem ver, não é bem do disco, mas dos ficheiros que estão no disco. Ele está aí a fazer, também não custa nada mostrar, e os colegas que não conhecem o comando também ficam a verificar. Ele vai demorar um bocadinho, porque o meu disco é grande, é de 1 terabyte, portanto vai demorar, mas vamos deixá-lo, também não tem qualquer problema, e ele vai trabalhando enquanto nós continuamos aqui com o nosso webinar. Outras ferramentas que podemos usar serão ferramentas também de fabricantes diferentes. Eu tenho aqui um site, este link, que vou colocar no vosso chat aqui do YouTube, onde podem obter 11 ferramentas gratuitas para verificar discos SSD, que é o caso do meu disco SSD, mas se procurarem também por Free Tools HDD, para quem ainda tem discos rígidos, também aparecem aqui uma série de ferramentas e podemos vir aqui ao Tech Talk e obter uma série de ferramentas para discos rígidos. Portanto, temos aqui uma panóplia. Eu vou também colocar este link no vosso chat. Podem explorar esses softwares e depois, isto é uma publicidade, obviamente, uma publicidade chata, mas podem explorar esses softwares que são gratuitos e depois testá-los para perceberem o que eles farão. Também podemos usar ferramentas como o SpeedFun para testar velocidades do disco e também as integridades, e podemos também saber e tentar obter informação das boot failures, ou seja, de falhas no arranque. Nesse aspecto de falhas do arranque, aqui o comando SFC Scan Now já vai dar uma ajuda. Porquê? Porque já vai se focar nos fecheiros, no sistema de fecheiros. E aí, sim, se houverem falhas de arranque, o que é que nós podemos fazer? Então, imaginemos que o computador, aqui não o disco, mas o computador não arranca. Se o nosso disco rígido ou o disco SSD, eu vou-me referir só como disco, se o nosso disco não é detectado no arranque. Ou então, se um segundo disco que nós possamos até ter também não aparece no Windows. Então significa que provavelmente ou estão desligados da corrente da fonte de alimentação dentro da motherboard, ou então o cabo de dados também poderá estar desligado dentro da nossa motherboard. Deveremos verificar se o firmware também está atualizado em termos de system setup, ou seja, de configurações do sistema, e também verificar que não há por exemplo, nenhuma pen inserida nas portas USB e que a BIOS possa estar programada para arrancar primeiramente por um dispositivo do género da pen, ou um cartão SSD, ou um disco rígido, ou um disco SSD que seja externo. E a partir do momento, eu penso que disse cartão SSD, não é cartão SSD, é cartão SD, perdão. E que
não esteja então a BIOS configurada para arrancar a partir de discos removíveis, digamos assim, porque aí poderá estar a ir à procura de um sistema operativo nesse disco removível, não existir lá nenhum sistema operativo e ele não arrancar. Também verificar se na BIOS não estará, por algum motivo, desativado a sequência de arranque ou não estará mal configurada a sequência de arranque. Poderá isso também ser causado pela pilha estar já gasta e perder as configurações e não poder ou não conseguir reconhecer os discos. Se eventualmente um disco for detectado no post, ou seja, no arranque, mas não for detectado pelo Windows, então há uma probabilidade de haver um problema com o sistema de ficheiros e não com o disco. E a partir daí nós podemos verificar se está tudo ok. Deixem-me ver se este comando ainda funciona no Windows 11. Já não funciona, mas podemos eventualmente ir às ferramentas de disco. Só aqui abrir as ferramentas de disco. Neste caso no Windows 11, e poderíamos verificar se estava cá tudo, não é? Neste caso tenho aqui o meu disco está partido, este disco está partido em várias partições e tenho aqui a informação. Imaginem que uma destas partições que vocês sabem estava criada, mas não aparecia aqui, então provavelmente estariam na presença de um problema de sistema de ficheiros e não do próprio disco rígido. Depois, temos que ter em atenção que o disco rígido, ou o disco, vai ter, perdoem-me dizer sempre disco rígido, mas isto é o hábito de muitos anos a falar em discos rígidos. O boot rack aqui também devia funcionar porque eu tenho a minha CMD a correr em modo de super administrador. No modo de recuperação ou de reparação, provavelmente até poderá funcionar, mas eu não posso fazer o webinar em modo de reparação. O boot rack serve precisamente para detectar se há algum problema nos setores de arranque de boot, digamos assim. Há diferenças, até porque há comandos que funcionam em CMD e não funcionam em PowerShell e vice-versa, Marcos. Mas apenas por isso, porque a PowerShell é mais complexa, permite inclusive logo fazer pequenos scripts em tempo real, enquanto a CMD normalmente quando os scripts são feitos tem que se guardar num ficheiro BAT e depois correr esse ficheiro, portanto o batch file. Há aqui diferenças que têm a ver com o tipo de comandos e o tipo de operacionalidade que pretendemos e também de funcionalidade que pretendemos. Como eu estava a dizer, temos de ter atenção ao Master Boot Record. O Master Boot Record é um setor no disco que armazena a informação acerca das partições configuradas nesse mesmo disco. E outro conceito importante é o GPT, o Globally Unique ID Partition Table, que é, digamos assim, o formato de particionamento de disco moderno que permite nós termos um número alargado de partições e um número muito alargado também de tamanhos de partições. Se o nosso drive, o nosso disco não for detectado no arranque, então poderemos ter aqui problemas de MBR ou de GPT que poderão ser causados por problemas do sistema de ficheiros, por problemas do disco, por malware também, que pode causar danos na informação de boot, na informação de arranque e também em termos dos próprios MBR e do GPT. Podemos também
tentar recuperar a informação usando o tal chkdsk/ef e depois os fecheiros vão ser gravados como file asterisco, portanto, qualquer coisa, file 01, 02, 03, etc. .chk serão os ficheiros que recuperaram os dados, digamos assim. Eu vou aqui avançar com, já agora, temos aqui o output do SFC Scan Now, como vêem, verificação completa, encontrou aqui alguns ficheiros corrompidos dentro do meu sistema e reparou-os logo e depois, não tendo encontrado problemas graves, parou o teste e concluiu. Recapitulando aquilo que já ainda há bocado falei, chkdsk, aqui através do Smart, usando o comando wemc node localhost disk drive get status para obter o estado do disco, ou então correndo ferramentas avançadas, ferramentas de teste, como estas que vos mostrei aqui ainda há bocado, o site onde podem ir buscar e que são tão diversas como o Crystal Disk Info da Kingston, portanto aqui tem a ver com fabricantes também, com o Smart Mon Tools, que também funciona num formato mais de linha de comandos, o Hard Disk Sentinel, que é muito famoso também e que permite fazer testes ao nosso disco rígido. Aqui depois temos, obviamente, também as aplicações das marcas, neste caso da Intel, que vai fazer testes à memória e também ao disco rígido. O Crystal Disk Mark, que também faz esses testes. A ferramenta da Samsung, para discos Samsung. A Cruxial também, que é um fabricante, também faz a sua ferramenta para verificar os seus materiais. A Toshiba, a mesma coisa. A Kingston, mais uma vez. E depois temos uma ferramenta mais genérica, que é o SSD Life para discos SSD, que vai fazer essa verificação. E também o SSD Ready, que também faz essa verificação. O que eu vos aconselho é, eventualmente, até criarem uma máquina virtual com o Windows 10 ou Windows 11, o que tiverem à mão, fazerem download destas ferramentas e testarem-nas na máquina virtual para perceberem até que ponto podem tirar rendimento delas e para qual aquela que vão gostar mais de trabalhar com. Esta é uma imagem de outra ferramenta também. E depois a recapitulação daquilo que eu ainda há bocado vos disse, que está aqui no PowerPoint e que a partir da semana que vem estarão estes PowerPoints todos disponíveis no vosso campus. Eu tenho estado a partilhar estes PowerPoints com os formandos que já estão na fase de realização do CompTIA+, e a partir da semana que vem, independentemente de eu ir falar destas matérias em webinars, eu vou colocar estes PowerPoints pela ordem de estudo correta diretamente no vosso campus, na unidade de preparação do exame CompTIA+, para que fique disponível para toda a gente. Também podemos obter informações a partir do DiskPart. Se eu ativar agora aqui o DiskPart, posso correr o risco também de interromper a minha transmissão e eu não quero fazê-lo. Aqui o MBR, como eu estava a falar ainda há pouco. Aqui os problemas que podemos também usar então na Command Prompt, como veem, bootrec fix MBR para reparar o Master Boot Record. Não vou fazer isso, obviamente, senão vou mandar a minha transmissão abaixo. E também bootrec fix boot para reparar os setores de boot, ou o bootrec rebuild BCD para instalações onde falte a base de dados de configuração de arranque. Se eu fizesse isto agora, obviamente iria mandar abaixo a minha transmissão. O que eu vos aconselho também
é experimentarem estes comandos numa máquina virtual para não danificarem o vosso computador nem o vosso sistema operativo, e se danificarem a máquina virtual, a única coisa que têm é o trabalho de fazer outra, mas nada mais acontece do que isso. Depois, como eu vos tinha dito, aqui os fecheiros CHK, que ficam guardados com uma ordem, estes cardinais são uma ordem numérica, será 0001, 0002, etc, etc. E, por exemplo, aqui no Active File Recovery para Windows, que é uma ferramenta também que podem fazer download na internet gratuitamente, têm, obviamente, também a opção de recuperar aqui ficheiros. Se o disco não tiver problemas de não trabalhar, mas tiver problemas de fragmentação, no caso de ser um disco de performance, pode ser devido à fragmentação, no caso de ser um disco rígido. No caso de ser um disco SSD, não existe fragmentação, porque o disco SSD não fragmenta. A desfragmentação é possível através do comando defrag, portanto, D-E-F-R-A-G. Portanto, eu posso correr a ferramenta no Windows, porque ela, apesar de eu ter um disco SSD, vai ser executada na mesma. Deixem-me ver se tenho isto instalado. Não, eu já removi do meu Windows 11 porque não fazia sentido ter o defrag instalado, portanto não tenho aqui o defrag. Mas basta escrever o comando defrag, de fragmentação, e ele vai ativar a aplicação e correr. Outro problema que também pode acontecer em drives óticas um problema que pode ocorrer em drives óticas também tem a ver com a drive de CDs ou de DVDs não conseguir ler nada, mas isto é um conselho que a Comptia me põe aqui numa tecnologia mais antiga que pode surgir ainda numa versão do vosso exame, mas aí as questões que podem pôr, que podem acontecer ou que se podem pôr no caso de ainda trabalharem com drives óticas de CD, de DVD nos vossos computadores, poderão ter problemas de arranque dessas drives, deverão obviamente seguir os mesmos passos que referenciei atrás, ou seja, verificar ligações, cabos, ligações de corrente, na BIOS se estão ativadas, se os drivers estão bem configurados, se o firmware está atualizado, e à partida ficará resolvido. Aqui o Ruben está-me a perguntar o comando trim no defrag. O trim é basicamente ele faz a gestão do espaço que não está em uso num SSD e que pode ser eliminado. O trim funciona a partir do Windows 10 e a gestão normalmente desta funcionalidade e até a própria otimização é automática e realizada na base de semanal. Portanto, o próprio Windows faz isso e se quiserem podem obviamente usar depois com o comando defrag também, mas o trim está normalmente já ativo no nosso sistema e faz essa verificação de forma automática. Posso eventualmente até mandar-vos. É como vos digo, Edson, não é propriamente, não tenho propriamente uma ferramenta preferida, mas dentro daquelas que vos mostrei aqui há pouco, deixem-me lá voltar aqui ao site, eu gosto das ferramentas das marcas, obviamente, as da Kingston, etc. E depois há aqui este é muito famoso, apesar de eu não o utilizar muito, sou sincero.
Eu gosto desta ferramenta da Intel, porque não verifica apenas coisas Intel, mas verifica as memórias e os discos, portanto é uma ferramenta 2 em 1, digamos assim. E gosto muito, deixem-me cá chegar abaixo. Onde é que ele está? Gosto muito desta ferramenta para discos SSD. Portanto, o SSD Life gosto muito. Para discos HDD, há uma ferramenta que é o HDD Tools, ou o Hard Disk Tools, que também é uma ferramenta ainda do tempo quase do MS-DOS, mas que para discos rígidos continua a ser muito boa e continua a funcionar muito bem. Essa ferramenta é velhinha, mas é ainda muito eficaz e eu gosto bastante dela. O que é que eu vos queria... está aqui, ok, é isto mesmo. Há aqui um vídeo, para quem falou do trim ainda há pouco. Deixem-me só... Era isso que eu vos queria mostrar. É um vídeo que está... É um vídeo que está muito bem feito e que eu vou partilhar aqui o link para quem quiser ver como é que se pode fazer trim a um disco SSD. Têm aí esse link que está muito bem feito, é de um rapaz que tem vídeos aqui publicados no Bing através da Microsoft e ele mostra de uma forma muito simples como é que se pode fazer o trim num SSD e de uma forma muito amigável, digamos assim. Também problemas que possam acontecer no caso de nós termos RAID configurado. O RAID pode não ser encontrado, o RAID pode parar de funcionar e se o Windows não detectar o RAID durante o setup ou durante o boot, temos de verificar se os drivers RAID estão instalados e atualizados e também podemos utilizar aqui a ferramenta de configuração de RAID do próprio sistema operativo para ver se estará tudo em funcionamento. Obviamente eu não vos posso mostrar também essa ferramenta, porque essa ferramenta funciona em modo de arranque, mas já vos vou mostrar aqui uns ecrãs também sobre essa questão. Então, recapitulando mais uma vez, temos aqui a desfragmentação, temos também algumas guidelines para fazer troubleshoot a drives ópticas, portanto estão aqui, normalmente sujidade nos discos, ou então não estarem configurados na BIOS, ou faltarem drivers, ou então haverem problemas nos próprios leitores laser, que normalmente também são causados devido à sujidade. Como eu vos disse, o RAID não encontrado, ou o RAID que para de trabalhar, se ele não detectar aqui o RAID, então podemos usar a ferramenta de configuração do próprio RAID, através, como podem ver aqui, dos System Services, que vão permitir depois verificar se há algum problema com essa configuração na nossa BIOS. Portanto, a partir desse momento, se houver aqui algum volume que esteja missing ou degraded ou com algum problema, vocês conseguirão ver aqui na ferramenta e a partir daí é só substituir os discos, reconfigurar o RAID e à partida ficaremos com o problema resolvido. Então, este era o webinar de hoje sobre falhas de disco e os pontos que aparecem no exame CompTIA+, que aparecem mais no exame CompTIA+. Como podem ver, estes documentos são todos documentos oficiais da CompTIA e é com base neles que faço estes webinars e que vos ajudo também na preparação dos exames. Hoje era o que tinha para vos trazer sobre falhas de disco. Estarei convosco para um novo webinar também no dia 1. Muito obrigado, Maicon, está melhor, muito obrigado. Foi um susto grande, mas está melhor. Eu penso que estarei convosco dia 1. Deixem-me só confirmar.
Exatamente, dia 1 de setembro, cá estarei convosco para mais um webinar. Espero por todos, um forte abraço e até lá. Obrigado a todos pela preocupação também que manifestaram no campus e pelas mensagens. Um forte abraço e até dia 1.